Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, graça e paz, família de Deus. Hoje nós estamos no 24º dia do nosso propósito de oração, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e que nessa manhã abençoada de mais um dia que Deus nos dá como um presente maravilhoso, que esse dia seja regado de bênçãos, seja regado de muito amor, de muita graça, que a palavra de Deus venha lavando o nosso entendimento, purificando a nossa alma e que possamos, através da inspiração na palavra, através da força do Espírito, romper com todas as cadeias e aprisionamentos da nossa vida. O tema de hoje é a avareza, mais um dos pecados que aprisionam a humanidade. Por isso, João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A avareza, que é o oposto da generosidade, é um dos pecados que faz com que a gente ande no caminho da rejeição, da reprovação de Deus. Deus, ele resiste o soberbo e da mesma proporção ele resiste o avarento. E esse pecado muitas vezes se põe de forma oculta na nossa alma, porque a avareza é um fruto da iniquidade, de uma injustiça. Por isso, nós precisamos observar com muita atenção, porque a avareza ela é uma particularidade, uma característica da pessoa avarenta, que tem apego extremo ao dinheiro e aos bens materiais, cuja a preocupação maior de um avarento é sempre juntar dinheiros, juntar coisas. E às vezes o avarento, que não gosta de se desfazer das coisas, geralmente a despensa dele é um entulho. Porque o avarento, ele é avarento por apego. É o que leva ele a ser avarento. Então, quando a pessoa é apegada a qualquer coisa no nível de acúmulo, ele é uma pessoa juntadora de lixo. E o nosso Deus é um Deus de purificação, de liberdade, onde a gente não fica preso às coisas. Ela é uma ação, uma maneira de se comportar. Por isso que uma pessoa avarenta, ela não demonstra generosidade. Muito pelo contrário, ela anda no caminho da mesquinhez. É uma pessoa conhecida vulgarmente entre nós como pão duro. A avareza, ela tem um significado muito ligado a um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e o desejo ardente de acumular riquezas e coisas, seja o que for. A verdade é que o Senhor nos chama para sermos generosos, aqueles que ofertam, aqueles que têm o coração aberto para ajudar uns aos outros, e não alguém que faz das suas posses, faz da sua herança a sua própria razão de viver. E isso a gente traz sobre nós uma grande maldição. No Brasil nós temos diversos adjetivos populares para esse comportamento. E às vezes a gente não se dá conta disso. As pessoas, quando nos chamam de agarrados, você é muito agarrado com as coisas, avaro, casquinha, esganado, fominha, são muitas, mão fechada, mão de vaca, mesquinho, migalheiro, miserável, muquirana, pão duro.
nós vamos ver que essas são as características de um avarento. E geralmente, se as pessoas estão ao nosso redor falando esse tipo de palavra, é bom a gente acender uma luz de que nós estamos diante de um pecado que é grave. A verdade, o avarento, ele está sempre com o olho ligado no lucro exagerado. Ele está sempre se dando bem, passando as pernas em qualquer um, fazendo de qualquer um instrumento de uso ou de abuso, a fim de se satisfazer, de ter e de lucrar. Por isso, Êxodo, capítulo 18, versículo 21, quando Jetro orienta Moisés no serviço, para que ele não se canse no caminho, para que ele não se destrua na jornada como líder, Jetro deu a seguinte orientação em Êxodo 18, versículo 21. Moisés, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Essa palavra de Deus mostra que a prioridade de Deus, o propósito de Deus, é escolher líderes que sejam generosos e deixar de fora os avarentos. Às vezes você não se dá conta de que está sendo rejeitado na sua dimensão espiritual, exatamente porque você é uma pessoa avarenta. Porque você é uma pessoa que não pensa no próximo, uma pessoa que não tem um coração capaz de colaborar, de se compadecer. Porque a generosidade anda no caminho da bondade, da amizade, enquanto a avareza anda no caminho da maldade, do individualismo. A avareza pensa em si próprio. Por isso que ela é o oposto do fruto do Espírito. Por isso que ela é o oposto da comunhão. A avareza faz você caminhar num caminho de reprovação diante de Deus. Então, quando o homem de Deus, inspirado pelo Espírito, orienta Moisés, diz: Moisés, escolham pessoas que aborreçam a avareza, pessoas que não são avarentas. Meu irmão, que Deus esteja assim abrindo os olhos do nosso coração, para que a gente possa olhar para dentro de nós e perceber esse aprisionamento que tem uma aparência de saudável. Ela é cercada de uma preocupação de bem-estar, às vezes até entre aspas de cuidado para que a família tenha, mas no fundo é uma cadeia maligna, é uma força das trevas que aprisionam vidas e que aprisionam pessoas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Aqui na carta, o apóstolo Paulo deixa bem claro para Timóteo, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, ou seja, a avareza. E isso, ela é seguida, ela é acompanhada pela cobiça, ao qual nós temos falado sobre todos esses pecados, que eles são elos que ligam uns aos outros, que faz com que um dependa do outro. A inveja, a cobiça, vai andar junto com a avareza. E é nesse momento que a gente precisa romper com essas cadeias e quebrar esses grilhões. Lucas capítulo 10, versículo 13 e 14 diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está instruindo os seus discípulos e falando de forma objetiva, clara, dizendo: cuidado, tende muito cuidado
e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Deus, ele revela ao nosso coração a importância de nós termos um coração desprendido, um coração liberado. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E às vezes nós estamos presos nos acúmulos, presos nos bens, presos nas coisas. Veja como a avareza, ela é assim um pano de fundo profundo do ciúme. Quando uma pessoa ciúma de um bem, alguém não pode nem triscar. Se triscou, é como se triscasse no espírito, na alma dela. Ela é capaz de brigar, ela é capaz de criar confusão, porque alguém pegou aquilo que era dela. Principalmente se pegou sem avisar, porque meu coração está aprisionado nas coisas e não em Deus. Por isso que a gente precisa até tomar muito cuidado com o que toca das pessoas, porque na medida que a gente toca em alguma coisa das pessoas, elas vêm como uma onça feroz. Veja como isso é um demônio, irmãos. É um espírito que aprisiona a humanidade. Esse apego. Às vezes, quando a gente entra dentro das despensas das casas, das nossas casas, está regada de coisas que não têm utilidade nenhuma, mas nós não jogamos fora, nós não damos. Quantas pessoas estão com o guarda-roupa lotado de roupas que não usam há anos? Estão com vários pares de sapato que está lá, que está cheio de mofo. Mas a pessoa é apegada, ela é avarenta, ela não dá. E quando ela dá o pior, ela dá o imprestável. Que Deus esteja nos libertando desse pecado maligno. Que Deus esteja nos restaurando. Pessoas que são incapazes de poder ter um comportamento de um bom samaritano. Capaz de tirar do seu próprio óleo, do seu próprio azeite, para poder sarar a ferida de alguém. Esse é o propósito que Deus tem para nós, que sejamos capazes de chegar na hospedaria e dizer: olha, o que você gastar com essa pessoa, eu te recomponho, ou eu te dou de volta quando eu retornar. Esse é o coração que o Senhor anseia ver no seio da igreja, no meio do seu povo. E para finalizar, Deuteronômio 31, verso 6, diz: viveis sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem desampararei. A avareza é inimiga da gratidão e da generosidade. Por isso que uma pessoa avarenta, ela não consegue ter expressão de adoração plena, porque quase sempre vai estar insatisfeita com o que tem. Que Deus nos abençoe e nos liberte desse aprisionamento, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai de misericórdia, de amor, de graça, de generosidade, eu clamo nessa manhã a favor da vida da tua igreja, da vida dos teus filhos, que o Senhor esteja nessa manhã nos libertando da avareza, quebrando essa cadeia, nos tirando desse aprisionamento e nos vestindo com vestes de generosidade, de gratidão e de amor, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, compartilhe a nossa mensagem, não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, até amanhã, com a graça de Deus.